Na noite em que meu pai me disse que eu não receberia nada da minha avó, eu estava em pé na cozinha da nossa casa em Campinas, São Paulo, segurando uma xícara de café que tremia entre meus dedos. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 32 anos. Meu pai, Roberto, não olhava para mim. Minha mãe, Márcia, estava sentada à mesa, com uma pasta marrom diante dela. Helena, sua avó deixou tudo resolvido, minha mãe disse. E infelizmente você não está incluída. Eu senti meu estômago afundar. Minha avó, Dona Lúcia, tinha morrido 3 semanas antes. Ela era a pessoa que mais me conhecia no mundo. Durante anos, eu a acompanhei às consultas, fiz compras para ela e passava os domingos em sua casa no bairro Cambuí. Como assim eu não estou incluída? Meu pai finalmente levantou os olhos. Sua avó mudou o testamento antes de morrer. Aquelas palavras me atingiram como uma porta fechada na minha cara. E quem ficou com tudo? Minha mãe respirou fundo. Seu irmão, Daniel. Fiquei em silêncio. Daniel morava em Curitiba havia quase 5 anos e mal visitava nossa avó. No último Natal, ele sequer apareceu. Isso não faz sentido. Meu pai empurrou a pasta na minha direção. É melhor aceitar. A casa, os investimentos, a conta bancária, tudo ficará com Daniel. Eu olhei para a pasta, mas não a abri. Porque havia uma coisa que eles não sabiam. 3 meses antes de morrer, minha avó tinha segurado minha mão durante uma tarde chuvosa e me dito: Helena, quando chegar a hora, não confie apenas no que sua família disser. Confie no documento que deixei com você. Naquele momento, eu achei que ela estivesse falando de uma simples procuração. Eu estava errada. Levantei os olhos para meus pais. Vocês têm certeza de que esse é o último testamento? Minha mãe franziu a testa. Claro. Meu pai respondeu imediatamente. É o documento oficial. Eu quase sorri, porque dentro da minha bolsa, dobrado entre 2 livros, estava um envelope branco com a minha letra escrita por cima. Testamento de Lúcia Duarte, versão original. E naquela noite, meus pais cometeram um erro que mudaria tudo. Eles acreditaram que eu não tinha a menor ideia do que minha avó havia preparado. Mal sabiam que eu estava prestes a descobrir exatamente por quê. Ela tinha escondido aquele documento de todos eles. Naquela noite, eu não confrontei meus pais. Peguei minha bolsa, subi para o quarto e tranquei a porta. Minha mão ainda tremia quando tirei o envelope branco de dentro dela. Fiquei alguns segundos olhando para meu próprio nome escrito na frente. Helena, entregue somente quando eu morrer. Minha avó tinha escrito aquilo 6 meses antes. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia 4 páginas, todas assinadas e reconhecidas em cartório. No topo estava escrito: Testamento Público, Lúcia Duarte. Comecei a ler. A casa no Cambuí ficaria comigo. Os investimentos também. As economias seriam divididas entre mim e Daniel. E havia uma cláusula específica sobre qualquer tentativa de contestação ou ocultação do documento. Meu coração acelerou. Então encontrei a frase que mudou tudo. Este documento substitui expressamente qualquer testamento anterior. Sentei na cama. Meus pais tinham acabado de me mostrar um documento dizendo exatamente o contrário. Na manhã seguinte, liguei para o escritório que minha avó havia indicado em uma pequena anotação presa ao envelope. Escritório da doutora Camila Nogueira, bom dia. Eu preciso falar com a doutora Camila. É sobre minha avó, Lúcia Duarte. Houve uma breve pausa. A senhora Helena? Sim. A voz do outro lado ficou mais séria. Oh. Ela pediu que entrássemos em contato com a senhora caso alguma coisa acontecesse. Meu peito apertou. Meus pais disseram que eu fui retirada da herança. Silêncio. Então Camila respondeu: Isso não corresponde ao documento que temos arquivado. Fechei os olhos. Finalmente alguém confirmava que eu não estava imaginando coisas. Naquela tarde, fui até o escritório dela no centro de Campinas. Camila colocou 2 pastas sobre a mesa. Sua avó veio aqui 4 meses antes de falecer, explicou. Ela estava preocupada com algumas atitudes da sua família. Que atitudes? Camila abriu a primeira pasta. Havia cópias de transferências bancárias, mensagens e documentos relacionados à venda de um terreno pertencente à minha avó. Seu pai tentou vender uma propriedade sem autorização dela. Meu rosto esquentou. Ele fez isso? Tentou. E sua avó descobriu. Camila então abriu a segunda pasta. Depois disso, ela mudou o testamento. Para me beneficiar? Ela me encarou. Não apenas para isso. Camila empurrou um documento na minha direção. Sua avó deixou uma carta explicando exatamente por que tomou essa decisão. Eu peguei a carta. Reconheci imediatamente a caligrafia. A primeira frase dizia: Minha querida Helena, se você está lendo isto, significa que eles finalmente fizeram aquilo que eu temia. Meu coração disparou. E naquele instante, percebi que a disputa pela herança não tinha começado depois da morte da minha avó. Ela havia começado muito antes. E minha avó tinha se preparado para o dia em que meus próprios pais
Tentariam me deixar sem nada. Continuei lendo a carta com as mãos trêmulas. Minha avó escreveu que durante os últimos meses de vida, percebeu que meu pai estava tentando assumir o controle das finanças dela. Ele dizia que era para facilitar sua rotina, mas, segundo ela, havia começado a movimentar documentos sem sua autorização. Então veio a parte que mais me doeu. Helena, seu pai acredita que você não sabe de nada. Deixe que ele pense assim. Olhei para Camila. Ela sabia que eles tentariam esconder o testamento? Sabia, respondeu ela, e tomou precauções. Camila me mostrou uma cópia registrada do documento. A data era de 8 meses antes da morte da minha avó. Seus pais provavelmente estão usando um testamento anterior, explicou, mas este é o mais recente e foi registrado corretamente. Eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Minha avó tinha confiado em mim porque conhecia a própria família. Naquela noite voltei para casa sem contar nada. Meu pai estava na sala, falando ao telefone. Quando me viu, desligou imediatamente. Onde você estava? Resolvendo algumas coisas da avó. Ele ficou rígido. Não precisa mexer nisso. Já está tudo resolvido. Minha mãe apareceu na cozinha. Helena, estamos tentando evitar uma briga na família. Eu respirei fundo. Eu também. Meu pai se aproximou. Então assine os documentos e encerre isso. Foi quando percebi que eles queriam algo além de me convencer. Queriam uma assinatura minha. Que documentos? Ele hesitou por um segundo. Apenas uma declaração dizendo que você aceita a decisão da sua avó. Quase ri. Minha avó não tinha me deixado apenas uma herança. Ela tinha deixado uma armadilha para quem tentasse falsificar a vontade dela. Vou pensar, respondi. Subi para meu quarto. Naquela mesma noite, Camila me enviou uma mensagem. Não assine absolutamente nada. Minutos depois, chegou outra. Amanhã teremos uma reunião. Seu pai também estará presente. Passei a noite quase sem dormir. Na manhã seguinte, entrei na sala de reuniões do escritório. Meu pai já estava sentado ao lado de um advogado que eu nunca tinha visto. Ele sorriu quando me viu. Filha, vamos resolver isso como uma família. Sentei-me em silêncio. Camila colocou o testamento original sobre a mesa. O sorriso do meu pai desapareceu. E então ela disse: Roberto, antes de começarmos, existe algo que você precisa saber. Meu pai olhou para o documento. Camila virou a primeira página. Este é o último testamento da sua mãe. O silêncio tomou conta da sala. Mas ainda havia uma coisa que ninguém naquela mesa sabia. Minha avó tinha deixado uma segunda prova. Camila abriu uma segunda pasta e retirou um pequeno pendrive. Sua mãe deixou isso sob minha custódia, disse ao meu pai. Roberto ficou imóvel. O que tem aí? Uma gravação feita por Dona Lúcia 3 semanas antes de falecer. Meu coração apertou. Camila conectou o pendrive ao computador. A voz da minha avó preencheu a sala. Se alguém estiver ouvindo isso, provavelmente Helena está sendo pressionada a abrir mão do que deixei para ela. Meu pai empalideceu. Na gravação, minha avó explicou que havia descoberto que Roberto tentara negociar a venda de um terreno sem autorização. Ela também revelou que havia conversado com um tabelião e registrado, oficialmente, o Novo Testamento. Eu amo meu filho, ela disse na gravação. Mas amar alguém não significa entregar a essa pessoa aquilo que ela pretende usar contra você. Meu pai baixou os olhos. A gravação continuou. Helena sempre esteve ao meu lado sem perguntar quanto eu tinha. Foi por isso que escolhi deixá-la responsável pela maior parte do meu patrimônio. Não quero que ela seja manipulada por culpa, medo ou pressão familiar. Camila pausou o áudio. Ninguém falou por alguns segundos. Então o advogado do meu pai fechou a pasta que tinha trazido. Roberto, acho que precisamos conversar sobre o documento que você apresentou. Meu pai olhou para ele. Você está dizendo que não podemos contestar? Podemos tentar, mas será muito difícil. O testamento mais recente está registrado e essa gravação reforça a intenção da testadora. Meu pai finalmente olhou para mim. Você sabia disso? Balancei a cabeça. Eu sabia que a avó tinha deixado alguma coisa para mim. Não sabia de tudo. Ele passou as mãos pelo rosto. Eu só queria proteger a família. Eu senti meus olhos arderem. Não, pai. Você queria controlar a herança. Ele não respondeu. Meses depois, o processo foi encerrado. A casa da minha avó passou oficialmente para meu nome, e os demais bens foram distribuídos conforme o testamento. Daniel recebeu a parte que minha avó havia destinado a ele. Meus pais não ficaram sem nada, mas também não receberam aquilo que tentaram tomar. E eu nunca esqueci a última frase da carta dela. Não deixe que o medo de perder sua família faça você perder a si mesma. Hoje ainda moro perto da antiga casa da minha avó. Mantive o jardim exatamente como ela gostava. Minha relação com meus pais mudou. Não voltou a ser como antes, mas estabeleci limites que nunca tinha tido coragem de estabelecer. Porque aprendi uma coisa que minha avó tentou me ensinar antes mesmo de partir. Uma herança não é apenas dinheiro. Às vezes,
É a última prova de que alguém acreditou em você. E naquela batalha, meus pais esqueceram de uma coisa. Eles podiam tentar esconder minha herança. Podiam tentar me convencer de que eu não tinha direito a nada. Mas esqueceram que eu tinha o testamento.